Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês toda a atualização do Corinthians. E vamos iniciar falando dessa partida aí entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. Timão que completou ontem seu sexto jogo no Brasileirão, empatou o primeiro jogo, empatou com o Galo, perdeu pro Juventude, perdeu pro Red Bull Bragantino, depois ganhou do Fluminense por 3-0, acho que foi um jogo perfeito do Corinthians, extraordinário. Depois empatou em casa com Fortaleza e ontem perdeu por 2-0 no Maracanã para o Flamengo. Flamengo ontem jogou no erro do Corinthians. Por exemplo, Ranieri ontem não jogou. Fez muita falta. Ranieri é um primeiro volante que marca bem, recompõe bem, consegue apoiar o ataque, ajuda na construção de jogadas. Então fez toda a falta do mundo o Ranieri. E aí, Antônio Oliveira, para mim, escalou mal o time, porque colocou 3 zagueiros. Colocou Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. Os zagueiros acabaram aí tendo erros individuais. Por exemplo, Kaká foi sair jogando, a bola perdeu pro Gerson. E aí o Lohan marcou o segundo gol do Flamengo. E no segundo tempo, Antônio Oliveira deu algumas modificadas, tirando o Paulinho, colocando o Igor Coronado. Mas até o Corinthians até deu uma melhorada, mas já era tarde demais. Flamengo tá com o time acertadinho, tava em princípio aí de uma crise, né? Porque tinha ido muito bem no Campeonato Carioca, porém na Libertadores, no Brasileirão, tava tendo alguns tropeços. E já o técnico Tite já vinha aí sofrendo uma pressão. Mas o Corinthians no início do jogo até entrou jogando bem. O goleiro do Flamengo acabou fazendo uma defesa milagrosa, uma cabeçada de Paulinho. Uns 4 minutos, 5 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tá bem. Mas depois o Flamengo tomou as rédeas do jogo e aí só deu o Flamengo. Corinthians sofreu muito, tinha dificuldade para sair jogando, na construção de jogada. E o Flamengo, com o jogador que tem, De La Cruz, Lohan, cara, eles tomaram conta do meio campo do Flamengo. E aí o Corinthians teve muita dificuldade. E não falei outro jogador aqui, que é o Gerson. Gerson joga muito, é um cara polivalente, sabe credenciar o jogo. E na frente, né, o Pedro, que deu uma finta, deu um corte no zagueiro Félix Torres do Corinthians, que ele passou, ficou deitado. Me lembrou a jogada do Wesley pra cima do Felipe Melo. Corinthians 3, Fluminense 0. Cara, até agora, Félix Torres tá procurando o Pedro do Flamengo. Então o Flamengo tem um meio campo muito bom, um goleiro bom, uma defesa boa, e o Corinthians em construção tá tendo muita dificuldade. Hugo, mais uma vez, não jogou bem. Paulinho, tá aquele cara recompondo elenco, mas não tá jogando bem, não tá fazendo diferença. Igor Coronado, jogou nada. Então o Corinthians vai sofrer muito esse ano 2024 nesse Campeonato Brasileiro. Antônio Oliveira tá tentando fazer de tudo um pouco, mas tá difícil. Lohan, um garoto que tem apenas 17 anos, né? Flamengo tem um excelente time. Corinthians jogou contra um dos melhores times do Brasileirão. E fez grandes contratações ainda para esse ano 2024. Além disso, consegue revelar grandes jogadores. Por exemplo, esse Lohan tem apenas 17 anos. Fez um lançamento para o Pedro dar um corte no Félix Torres. Depois Gerson tomou a bola do zagueiro Kaká, cruzou o Lohan, fez o segundo jogo. Ele foi muito bem e foi elogiado até pelo Vinícius Júnior, que um dia saiu da base do Flamengo, que um dia foi revelado no Flamengo. Então o Flamengo é um time muito bem acertado. Corinthians é um time em construção, um time que tem dificuldade. Antônio Oliveira está sofrendo e acontece que o Corinthians tem muito erros individuais. Até um cara que não estava falhando, que ontem acabou falhando no gol do Flamengo, foi o Carlos Miguel. Carlos Miguel falhou feio ontem. Então o Corinthians tomou 2-0 do Flamengo, mas com dois erros individuais. A bola passou, o gol do Pedro passou no meio da perna do Carlos Miguel. Kaká, zagueiro, perdeu a bola pro Gerson e Lohan marcou o segundo. Então foram 2 gols individuais que o Flamengo fez no Corinthians de erro do Timão. O Corinthians precisa melhorar, precisa crescer.
Essa defesa precisa jogar mais. Félix Torres, não sei por que ninguém critica. As pessoas têm medo de criticar o Félix Torres. Félix Torres não tá bem. Tem tempo que ele não tá bem. Mas coloca quem? Aí não é comigo. O Corinthians precisa ir ao mercado. Já precisaria ter ido ao mercado há algum tempo. Mas só a janela agora só abre em julho. O Félix Torres não tá bem. Carlos Miguel tomou o lugar do Cássio. E o Félix Torres vai perder a titularidade. Apesar que o Corinthians não tem grandes outros jogadores, que já experimentou vários jogadores. Caetano, não sei mais quem, não tem resolvido. Corinthians precisa de fazer contratação. Senão, a possibilidade de cair no Brasileirão, ela é grande. Ontem o Flamengo ganhou de 2-0, mas como que eu vou criticar o goleiro Carlos Miguel? O Flamengo só ganhou de 2-0 por causa do goleiro Carlos Miguel. Apesar da falha individual, Carlos Miguel fez de 4-5, excelente defesa. Senão o Flamengo podia ter metido uns 3-4 no Corinthians, tranquilo. Porque a volume de jogo foi enorme. A construção de jogo do Flamengo teve muita oportunidade. O Corinthians não construiu. Me fala aí qual grande defesa que o goleiro do Flamengo fez. A não ser, no início do jogo, a cabeçada do Paulinho. Mais nada. Então o Flamengo ontem deitou e rolou. E chegou à liderança do campeonato. É um time ajustado, acertado. É um time com um grande jogador que vai lutar sim para conquistar o brasileiro. E o Corinthians vai lutar esse campeonato inteiro para não ser rebaixado. Anota o que eu estou falando hoje, dia 12 de maio. Depois vocês me cobram aqui. Corinthians, se não contratar Júlio, a chance de ser rebaixado esse ano 2024, ela é tão grande quanto a que aconteceu em 2007, que foi rebaixado. Porque o time é fraco, o elenco falta qualidade técnica e precisa de ir ao mercado urgentemente. Senão, o Timão vai sofrer. Ano passado sofreu no Brasileirão, né? Aqui a nota de corte do Brasileirão aí é 45 pontos. O Corinthians saiu nas últimas rodadas com milagre de Cássio. Cássio salvou o Corinthians ano passado para não ser rebaixado. Esse ano é Carlos Miguel. Vai sofrer. Porque Cássio praticamente está aí uns 70% acertado com o Cruzeiro. Cássio não vai ficar no Corinthians e com certeza vai acertar com o Cruzeiro para a próxima temporada aí, porque o Cruzeiro também é um grande time. E o Cássio nós temos que agradecer muito, que já deixou um legado muito grande no Corinthians, porque salvou o Corinthians na Libertadores, salvou o Corinthians no Mundial. Se hoje o Corinthians tem o segundo Mundial, tem que agradecer o Cássio, porque ganhou com o melhor em campo e foi aí o principal jogador decisivo na